Depois do Outubro Rosa, vem o Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem, com ênfase no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Essa campanha é muito importante, que ela tem esse alcance nacional e ela tem o objetivo de conscientizar e incentivar os homens a procurarem um médico, procurarem um urologista, mas o enfoque principal dessa campanha é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quando o assunto é saúde, os homens se preocupam muito menos do que as mulheres, por isso a gente abre espaço aqui no Mundo Cooperativo para ajudar você, homem, na prevenção e também no diagnóstico do câncer de próstata, numa entrevista aqui no estúdio. E segunda-feira, você já sabe, tem aula de cooperativismo. O Brasil demorou quase 50 anos a mais para organizar a sua primeira cooperativa de consumo. Isso aconteceu em 1889, com a fundação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nas décadas seguintes, esse ramo se expandiu para diversos outros estados do Brasil. O Mundo Cooperativo está no ar. Novembro Azul, um movimento mundial para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Muitos homens deixam de ir ao médico por vários motivos, inclusive medo. No entanto, essa demora pode trazer riscos para a saúde. Cuidar da saúde também é coisa de homem. É esse o alerta para novembro, mês dedicado à conscientização acerca da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das doenças que mais acometem os homens. Essa campanha é muito importante, que ela tem esse alcance nacional e ela tem o objetivo de conscientizar e incentivar os homens a procurarem um médico, procurarem um urologista, mas o enfoque principal dessa campanha é o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o câncer que mais acomete os homens, mais inclusive do que o câncer de pulmão e o câncer de intestino. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, por ano são diagnosticados mais de 60 mil casos da doença. Ela é silenciosa e quanto antes descoberta, mais chances o paciente tem de procurar um tratamento. O diagnóstico ele consiste num exame de sangue, comumente chamado de PSA, associado ao exame físico, ao toque da próstata, para fazer essa avaliação da glândula da próstata, para ver se não tem nenhum caroço, nenhum endurecimento. E uma vez alterado o PSA e o exame físico, a gente faz uma biópsia. E apesar de ser uma das doenças mais comuns entre o gênero, ela não é a única a ser combatida. O momento do mês de novembro é muito usado para o homem cuidar da própria saúde. Então, doenças do coração, acidentes vasculares cerebrais, outras neoplasias como tumor de pulmão, tumor de intestino, também merecem muita atenção e a gente aproveita para cuidar da saúde do homem como um todo. De acordo com o urologista Guilherme Eleodoro, muitos homens ainda vão procurar atendimento médico incentivado por suas companheiras. Já vi muito paciente chegar arrastado pela esposa, pela companheira, porque acha que não precisa, acha que está com a saúde em dia, acha que não é bobagem procurar um médico. Então você, a partir dos 50 anos, por favor, procure um urologista, procure o seu médico, converse sobre, se informe e vamos tentar evitar o avanço dessa doença que é muito grave, que é a neoplasia de próstata. Já já a gente fala mais sobre a campanha Novembro Azul. E segunda-feira é dia da coluna Aula de Cooperativismo com Carlos André Santos de Oliveira. Olá, turma! Nas edições passadas da nossa coluna Aula de Cooperativismo, trouxe para os nossos telespectadores informações sobre alguns ramos do cooperativismo, o agropecuário, o de saúde e o de crédito. Hoje vou falar um pouco sobre o ramo consumo. É importante lembrar que esse segmento deu origem ao movimento cooperativista mundial. Afinal, a primeira cooperativa do mundo foi formada em 1844 por um grupo
de 28 trabalhadores que se uniram para montar seu próprio armazém na cidade de Rochdale, localizada na Inglaterra, ou seja, uma cooperativa de consumo. Ela foi chamada de Sociedade dos Probos de Rochdale. O Brasil demorou quase 50 anos a mais para organizar a sua primeira cooperativa de consumo. Isso aconteceu em 1889, com a fundação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nas décadas seguintes, esse ramo se expandiu para diversos outros estados do Brasil. A partir de 1960, no entanto, o cooperativismo de consumo sofreu uma redução diante do surgimento de grandes redes de supermercados e devido à supressão de algumas isenções tributárias, principalmente do ICMS. Em geral, quando falamos de cooperativas de consumo, estamos nos referindo a escolas, supermercados, farmácias, convênios, postos de combustíveis e outros segmentos constituídos nos moldes do cooperativismo. Essas organizações geram economia de escala para os seus cooperados, geram emprego e ofertam produtos e serviços com preços justos e de qualidade. Em resumo, todos saem ganhando: os cooperados, os empregados, o mercado e a sociedade. Atualmente, o ramo consumo é representado por 205 cooperativas, que contam com aproximadamente 2 milhões de cooperados e geram cerca de 14 mil empregos. O número de cooperados desse segmento é um dos maiores, ficando atrás apenas do ramo crédito. Também quero destacar que entre os anos de 2014 a 2018, o número de cooperativas de consumo cresceu 65% no Brasil. Para aprofundar o tema de hoje um pouco mais, vale comentar as possibilidades de classificação das cooperativas de consumo, que podem ser fechadas ou abertas. As fechadas representam os cooperados ligados a uma empresa, sindicato ou profissão específica. Já as abertas ou populares são aquelas que permitem a associação de qualquer pessoa interessada tanto na condição de cooperado quanto da de consumidor. Aqui no nosso estado, esse ramo tem ganhado cada vez mais espaço na vida dos capixabas. Segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, existem 9 cooperativas de consumo atuando no Espírito Santo. Juntas, elas agregam quase 5 mil cooperados e contam com 305 colaboradores. Em detalhes, temos 6 cooperativas educacionais, uma cooperativa de usuários de assistência médica e uma de bancários e economiários. Para finalizar a minha participação de hoje neste programa, destaco a qualidade do trabalho que tem sido realizado pelas nossas cooperativas de consumo aqui no estado. Neste ano, durante a pandemia, elas colocaram em prática e de forma muito séria e assertiva projetos inovadores. Como exemplo, cito a atuação das cooperativas educacionais que adaptaram o seu ensino para o formato remoto e personalizaram o horário das aulas de acordo com a nova rotina dos alunos e de suas famílias. O cooperativismo é assim. Pensa no coletivo para o bem de todos. Até a próxima. Valeu, Carlão! E a partir desta semana, sempre antes do intervalo, você vai aprender um pouco mais sobre cooperativismo aqui no programa. Estamos no decorrer da década de 1960. O Brasil, em termos de assistência médica, se apresentava numa situação bastante transitória. Então, o Dr. Edmundo Castilho, ele começou a vislumbrar que poderia encontrar um caminho que ficasse no meio dessas duas pontas. Aqui, o INPS, aqui a medicina totalmente particular. E acabaram, então, fundando a primeira cooperativa médica do Brasil, que foi na cidade de Santos, em 1967. Mas como chamar, então, essa cooperativa? Vamos denominá-la, coisa comum, União de Médicos, Unimed. Por que criar cooperativas? Justamente porque isso poderia dar melhor remuneração ao médico e facilitar para
o paciente a questão dos seus gastos com a saúde. Hoje, as 346 Unimedes existentes no Brasil têm em torno de 115 a 120 mil médicos cooperados. 18 milhões e meio de beneficiários, 2.550 hospitais credenciados, dos quais 117 são hospitais próprios. As Unimedes, nós entendemos, são um braço hoje fundamental para as políticas de saúde do governo. O Sistema Uniodonto surgiu em 1972, em Santos e em Lajeado, com a fundação de duas cooperativas odontológicas que nós consideramos as fundadoras do Sistema Uniodonto. O sistema é formado por 117 cooperativas, sendo 7 federações e uma confederação, que é a Uniodonto do Brasil, mais de 22 mil cirurgiões dentistas cooperados e atendemos a mais de 3 milhões de beneficiários. A vantagem de ser cliente de uma cooperativa odontológica é que a cooperativa consegue valorizar melhor o cooperado, que é a rede prestadora, pagar melhor, e ele recebendo melhor, ele consegue realizar um serviço melhor. O Sistema Unimed e o Sistema Uniodonto são os maiores sistemas de cooperativa de saúde do mundo. Não existe nada parecido com a gente. O cooperativismo médico tem que insistir muito nessa parte do acolhimento das pessoas, no tratar, do promover a saúde, do promover o bem-estar e principalmente o congraçamento entre os seres humanos. Intervalo. A seguir, eu recebo aqui no estúdio um médico para falar sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Mundo Cooperativo volta já. Já estamos de volta com o Mundo Cooperativo e eu recebo aqui no estúdio o Dr. Cláudio Borges, que é médico, urologista da Unimed Vitória, especialista em robótica e professor da UFES. O nosso assunto é, claro, Novembro Azul. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui com você. Doutor, é importante falar sobre o tema câncer de próstata, principalmente nesse mês, Novembro Azul? É um tema extremamente importante da gente abordar. Esse é um mês que ele é lembrado, deve ser lembrado ao longo de todo o ano. Isso porque é uma doença extremamente prevalente. Se a gente pegar os homens, é o câncer mais frequente nos homens, excetuando câncer de pele. E a partir de que idade o homem começa a se preocupar com o câncer de próstata, doutor? Os homens devem procurar o urologista sistematicamente a partir de 50 anos, sendo que os pacientes que têm um histórico familiar ou que tenham raça negra devem começar isso mais cedo. A partir de 40, 45 anos já deve fazer uma visita para começar essa investigação. O porquê da raça negra? A raça negra costuma ter câncer de próstata mais agressivo e mais precoce. Doutor, o homem não costuma ir ao médico como a mulher. E isso dificulta ainda mais o diagnóstico precoce da doença? A gente vê que ainda existe um pouco de tabu. A mulher já tem a cultura de ir no ginecologista desde nova e o homem não. Mas a gente observa que com essas campanhas, principalmente do Novembro Azul, a gente está conseguindo vencer isso e os homens têm procurado essa assistência. E é muito importante, porque quando a gente diagnostica a doença na fase inicial, a chance de cura é altíssima, chegando perto de 90%. E, doutor, quando a gente fala em câncer de próstata, os números podem ser muito maiores do que os registrados? Porque muita gente não procura mesmo o médico, né? Acaba que aquele paciente que não faz o rastreamento, que não faz a consulta anual para procurar esse diagnóstico, ele vai desenvolver a doença numa fase mais avançada e acaba sendo diagnosticado lá na frente, quando o PSA já está muito alto, quando a doença já está disseminada através das metástases, e aí já a chance de cura já não existe, é mais um controle da doença. O PSA é o exame de sangue, é feito pelo exame de sangue. Antes do exame de sangue, existe algum sintoma da doença? Não, a doença, câncer de próstata, é uma doença que nas fases iniciais ela é assintomática. Então, daí a importância dessas campanhas de rastreamento, com a dosagem do PSA, com o toque da próstata associado,
para aumentar a sensibilidade da detecção da doença e fazer o diagnóstico na fase boa de se tratar. Doutor, o toque retal ainda é o grande problema do câncer de próstata no homem? O medo de fazer o exame? Na verdade, a gente procura explicar que os dois exames, o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal juntos, eles aumentam a sensibilidade. Mas aquele homem que tiver um estigma do exame físico, que não quiser ser submetido, é melhor que ele procure o urologista e faça somente o PSA do que não fazer nada. Porque já aumenta a chance da gente conseguir esse diagnóstico e conseguir tratar esse paciente. Doutor, a tecnologia tem ajudado no diagnóstico precoce e também no tratamento do câncer de próstata? Tem ajudado muito. Hoje a gente faz o PSA, o toque. Nos casos suspeitos, antigamente a gente ia direto para a biópsia. Hoje a gente tem a oportunidade de usar ressonância magnética, que a gente consegue filtrar aqueles pacientes que têm uma maior possibilidade de ter doença. Então a gente conseguiu diminuir a quantidade de biópsias que a gente fazia, selecionando melhor os pacientes. Então no campo do diagnóstico é isso. Do tratamento, a gente hoje tem disponível, já aqui em Vitória, a plataforma de cirurgia robótica, que ela também ajuda muito a acelerar a recuperação desse paciente que está sendo operado. E tem cura, doutor, o câncer de próstata? Tem cura. Nas fases iniciais da doença, ele tem uma excelente resposta ao tratamento. Por isso, a gente faz toda essa campanha de diagnóstico precoce. A gente consegue eliminar a doença quando ela é diagnosticada inicialmente. Doutor, nós estamos nesse mês de novembro, como o senhor disse, esse é um tema que deve ser tratado o ano inteiro. Mas o senhor sente falta de uma campanha educativa ou do tema estar presente no dia a dia da garotada na escola? Do tema ser tratado com mais frequência? Esse processo educacional do nosso povo, eu acho que é algo que é um contínuo. Então, os professores no colégio vão vendo essas campanhas de Novembro Azul, isso vai entrando no inconsciente das pessoas e isso começa a ser abordado de maneira natural, a importância da gente cuidar da nossa saúde, não só o câncer de próstata, como a hipertensão arterial, o diabetes, o câncer de mama. Todas essas doenças, se a gente consegue tratar elas ou preveni-las, no caso do diabetes, tratando a obesidade, o hábito de vida, a atividade física, a gente consegue inclusive diminuir custo para o nosso sistema público de saúde. Então é extremamente importante esse processo educativo do povo brasileiro. O senhor, além de médico urologista, especialista em robótica, professor da universidade, já deve ter visto muita coisa por aí. O caso mais recente de homem mais jovem que o senhor já pegou com câncer de próstata, qual foi? E o mais velho também? A gente tem pacientes, antes de 40 anos é muito raro. Então a gente tem paciente que quando está beirando 40 anos a gente fez diagnóstico. A gente teve a oportunidade de tratar um homem de 43 anos e aí essa faixa etária, muito frequentemente a gente tem um histórico familiar forte. Então esse paciente ele tinha irmão, tinha pai com câncer de próstata e a gente já flagrou esse PSA alto com 43 anos. Tratamos, hoje ele tem 5 anos de tratamento e está com a doença controlada. E o mais velho, qual foi? O mais velho a gente entra num campo que o câncer de próstata, a maioria deles é uma doença indolente, é uma doença de curso lento. Então, quando o homem tem uma perspectiva de vida menor do que 10 anos, a gente costuma parar a investigação. Então, se a pessoa já tem muito problema cardíaco, já tem uma cirrose hepática, já tem uma doença grave que prediza uma chance de vida menor do que 10 anos, a gente não faz. Entretanto, hoje a gente tem muita gente com 80 anos com um excelente performance, status performance. Então, nesses casos, a gente pode propor o tratamento, inclusive o tratamento cirúrgico. Recentemente, a gente operou um senhor de 82 anos, mas ele era completamente fit, muito inteiro, ativo, e a gente foi para o tratamento e ele, primeiro pós-operatório, estava em casa já com a família dele. Isso que eu queria perguntar para o senhor. Nós vivemos numa ilha cercada de belezas naturais, apta para a prática de atividade física. Temos a possibilidade hoje em dia, diferente de anos atrás, de levar uma alimentação saudável. Isso tudo contribui para que esse diagnóstico seja tardio ou que a recuperação a partir do diagnóstico da doença seja mais fácil?
O que a gente tem assim em câncer de próstata, você citou alimentação, hábito de vida saudável, isso tudo diminui a chance do paciente apresentar o câncer de próstata e outros cânceres inclusive. Então acho que é isso que é algo que sempre deve ser ressaltado e estimulado para todos. Essa campanha do Novembro Azul, ela não visa prevenção, é uma campanha que visa detecção precoce, é detectar no momento chave que a gente vai diagnosticar e tratar com maior chance de resultado. E hoje, com a cirurgia robótica, a gente acelera essa recuperação do paciente. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. O paciente ele fica menos tempo no hospital, ele fica com menos dispositivos no pós-operatório, então ele geralmente na robótica ele fica sem dreno, ele vai ficar com sonda por um período de tempo mais curto. Então isso tudo favorece esse tratamento e eu acho que é algo que deve estimular as pessoas a procurar esse diagnóstico precoce, não ter medo do tratamento e encarar esse problema que é um problema nosso, dos homens, de frente. E essa medicação, nessa fase de final do tratamento, né? Hoje ela é mais evoluída e tem menos efeitos colaterais do que antigamente? Sim, com certeza. Excelente pergunta. A gente tem a doença, então, que é localizada, quando ela está confinada na próstata, localmente avançada, quando ela começa a escapar da próstata, e a metastática, quando ela disseminou. Então, o pilar do tratamento na doença disseminada é a terapia hormonal. A gente bloqueia a produção de testosterona, o que vai frear o crescimento e a disseminação do câncer de próstata. Além disso, hoje a gente tem várias medicações que podem ser tomadas por via oral. Antigamente era aquela quimioterapia intravenosa que tinha uma série de efeitos colaterais. Hoje isso está muito diminuído com essa terapia oral, que foi uma evolução tremenda aí do campo da oncologia. Doutor, nós estamos chegando ao final da entrevista, vou pedir para você olhar para a câmera e fazer um convite ao homem que está lá em casa, que está nos assistindo e que, porventura, está nessa faixa etária, próxima aos 50, se tem parente com histórico de câncer de próstata antes dessa idade, para poder se cuidar, fazer o exame e procurar um médico, porque o assunto é sério e merece a nossa atenção, né? É isso aí, Bruno. Então, o senhor e a senhora também que tem um esposo, estimule ele a partir dos 50 anos, indivíduos que têm um histórico familiar, raça de câncer de próstata, que sejam da raça negra, que tenham obesidade, devem procurar isso mais cedo, em torno de 40, 45, já fazer um exame inicial com o urologista para dosar o PSA e fazer o toque. Não deve existir tabu. É muito melhor o diagnóstico precoce do que depois a gente colher os frutos da negligência de algo que é possível de ser tratado. Doutor Cláudio Borges, obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. O senhor que é médico da Unimed Vitória, especialista em robótica e professor da UFES. Espero que o senhor venha mais vezes para poder tocar essa campanha não só no novembro, mas ao longo do ano inteiro. Foi um prazer. Eu que agradeço. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever o programa, é só acessar o portal Sim Notícias. A gente se encontra numa outra oportunidade. Até a próxima. Tchau!